vocês. Começando, vou falar sobre cores hoje. Só preciso fazer umas perguntas antes de começar. Quem aqui trabalha com desenvolvimento web? Levanta a mão. Quem aqui está na faculdade e ainda não está trabalhando? Legal. Quem aqui já trabalha há muito tempo? Bastante. Você acha bastante? Já é bastante. Quem aqui sabe o que é cores? Legal. Infelizmente. Então vamos ver o que é isso, como que funciona e por que a galera falou infelizmente. Antes de tudo, deixa eu me apresentar para vocês. Uma vez me falaram que toda talk você precisa falar sobre algo não técnico para a galera criar intimidade. Então eu sempre falo. Meu nome é Luiz Chons, a galera me chama de Chons. Eu sou arquiteto de software na VivaWorks, uma empresa de Maringá. É um nome bonitinho para quem faz desenho e quer fazer microserviço. Eu sou canyonista e montanhista, então eu desço canyons no verão e subo montanhas no inverno. É os esportes que eu faço. Ali eu estou operando um rapel, eu sou instrutor de rapel também. Faço corrida de aventura, é um esporte que você pega mapa e corre no mato, rema, acha uma plaquinha lá, bem legal. Luto jiu-jitsu, sou líder de comunidade do Dev Paraná, lá em Guarapuava. Estou numa faculdade vitalícia, com a UTFPR, então acaba nunca aquela faculdade. Eu já fiz o TCC1, eu descobri que tem o TCC2, aí TCC estendido e não acaba nunca aquilo lá. Ainda bem que tem o JetBrains de graça, né? Senão... Eu tenho um blog no Hashnode, lá eu falo muito sobre PHP e arquitetura de software. Sou co-founder de uma startup chamada Poliglota, que é uma startup de comunicação em tempo real com tradução simultânea, como se fosse uma plataforma estilo Google Meet, mas você consegue falar em todos os idiomas, a pessoa escuta no idioma que ela quer, bem interessante. E eu sempre trago uma curiosidade quando eu vou fazer uma talk, que eu não preparei nenhuma para essa. Então a curiosidade que eu vou contar é que é a primeira vez que eu estou em Londrina para falar sobre tecnologia. Só vinha passear aqui antes, então é a primeira vez que a tecnologia me trouxe para cá. Um disclaimer antes de começar a parte técnica. Eu não sou especialista em nada disso que eu vou falar. Então, para quem quer palestrar, você não precisa ser especialista. Só avisa antes a galera. Analisa o cenário que você está, porque eu vou dar opiniões muitas vezes baseadas em coisas que eu vivi. Então, às vezes, você está vivendo outros cenários. Então, sempre analise o cenário que você está. Não existe bala de prata, não é porque eu vou falar para fazer uma coisa que vai todo mundo fazer. Não, calma, tudo tem o seu lugar. E sempre estude, porque quando você estuda, abre portas, abre networks e a vida fica bem mais fluida assim. Então, vamos lá, cores. Primeiro, antes de a gente entender cores, a gente precisa entender a web, né? Como que a web funciona, o que é cores, a gente vai chegar lá. Isso aqui é a internet. Eu tentei ser o mais didático e o mais simplório possível. Imagina que toda bolinha é um computador ou é um sistema que está rodando, pode ser um container Docker, pode ser o que for. E todo risquinho é uma conexão que eles fazem um no outro. Galera, valorizem os desenhos, tá? Que eu fiz tudo na mão, lá no SkeleDraw. Então aqui, ó, tá todo o sistema conectado um com o outro, um batendo no outro. Como é que faz isso? Tendo por meio de requests. Então, pensando que a única forma de se conectar, né, voltando a falar, bem didático, seja uma request, seja uma requisição. Mas beleza, o que compõe uma requisição? Tipo, o que mantém ela? O que faz ela ser uma requisição? Então tá, vamos lá. Primeiro, uma requisição, novamente, do modo mais simplório, tem que ter um protocolo. Vamos começar com os dois protocolos ali, HTTP e HTTPS. E, galera, vocês sabem a diferença do porquê o S no final? Galera, é o cadeadinho lá no teu site, lá quando você faz o deploy. Mas o que é esse cadeadinho? Vamos entender. O HTTP é um protocolo que ele vai fazer a comunicação em plain text. Então, se alguém interceptar a tua requisição no e-mail, vamos pensar que um hacker vai invadir seu sistema. Então, ele vai conseguir pegar tudo em texto plano, vai estar o TXT lá para ele. Então, aqui está dando para ver o nome do usuário, a senha, a conta, tudo mais. E normalmente vai rodar na porta 80. Então, o site vai fazer a requisição via HTTP para o servidor e vai ficar tudo exposto assim. Quando a gente fala de HTTPS, a gente está falando de a requisição ser criptografada. Então, como que acontece essa criptografia? Só para não deixar vago isso. Teu servidor vai ter um certificado de autenticação e na primeira requisição que o teu site com HTTPS fizer, ele vai mandar a chave pública daqui, a próxima requisição daqui já vai estar criptografada com a chave pública, aqui vai pegar a chave privada, vai descriptografar
e vai passar os dados, sem que se alguém interceptar, não vai ter a chave privada e vai rodar filé. Normalmente a criptografia é SSL e vai rodar na porta 433, mas não é regra, tá? E isso é stateless. O que significa ser stateless? Cada requisição, ela é única, nenhuma interfere a outra. Eu sou programador PHP, né? Codo muito tempo PHP. E o PHP respeita a web como ela é. Por isso que o PHP ficou hypado no começo lá, porque ele respeitava a requisição como ela é. Daí hoje é um gargalo pra gente, né? A galera quer trabalhar assíncrono e a gente ainda não tá conseguindo. Mas beleza, então uma requisição ela é composta por um protocolo HTTP e por um domínio, que é um domínio. Domínio é o nome do sitezinho que você coloca lá. Imagina que se você tivesse que decorar todos os IPs, lascou, né? Imagina, tem que saber o IP do Google para entrar no Google, não tem como. Então o que acontece? Quando a gente faz uma requisição no navegador, e provavelmente a gente já fez essa configuração, porque vocês vão saber, a gente vai colocar www.google.com. Primeiro a gente vai bater no DNS, que é o Domain Name System. Ele vai pegar e vai retornar para você. Ó, é esse IP aqui, ó. O navegador vai pegar esse IP, vai fazer a requisição HTTP, retornar os arquivos. Aí vai retornar o seu JavaScript, vai retornar o seu HTML e tudo mais. A gente tem alguns servidores de DNS bem famosos, né? São que quer deixar a internet mais rápida, ele vê um vídeo no YouTube e o cara manda ele colocar 8.8.8.8 ou 8.8.4 lá. Então, é isso aí, como se fosse uma lista telefônica de IPs. É basicamente isso. A gente tem headers, a gente tem cabeçalhos na nossa requisição também. Mas o que são cabeçalhos? Cabeçalhos é um metadado da nossa requisição. Então toda vez que a gente vai fazer um post, um get, tem cabeçalho. Por quê? Porque o servidor que receber essa requisição, ele tem que saber o que está acontecendo. Porque antes eu falei que cada requisição é única e uma não interfere na outra, são os metadados que vão dar algum contexto para a nossa requisição trabalhar, o que é para fazer, como que está lá e tudo mais. Então eu trouxe alguns exemplos aqui de um cabeçalho de request, de uma requisição. User agent, então, que está falando que a requisição ali no Firefox, ele está aceitando a application JSON, então ele espera que, retorne um JSON para ele. O authorization está passando o bidder token, cookie está passando quais são os cookies que tem naquela requisição, naquela sessão lá. E o header de response, que é HTTP, request e response, são outros dados, né? Então tem um date, tem um server, tem um content type, então aqui ele pediu que ele aceita JSON, aqui ele está retornando, ó, o tipo que está contando aqui é um JSON. Control allow origins, que a gente vai falar disso aqui, eu vou mostrar na prática como isso funciona. Aqui ele está dando um set cookie para setar um cookie, e no final aqui ele tem um genérico, que é um XResponse, tá? Que pode ser qualquer coisa, que o cara só setou na mão esse header. E tem os verbos, né? Todo mundo está familiarizado com esses verbos? Quem não está, não vou falar isso porque a galera tem vergonha. Mas assim, prestem atenção, get, post, put, delete, options. São os verbos que a gente mais vai usar. Tem um path aqui no meio, mas ele é meio polêmico quando é put, quando é path, então não quis confundir mais. E o options a gente vai falar bastante dele hoje. Retomando tudo que eu já falei. A gente tem uma requisição, ela tem um verbo HTTP, então no caso aqui eu estou fazendo um get. Eu tenho um protocolo, que no caso aqui do meu é o HTTP. No caso eu tenho um domínio, que no caso aqui é localhost. E eu tenho uma porta, 8081, que é a porta que eu vou fazer minha requisição, onde está rodando toda a minha aplicação. E com meus cabeçalhos. Tudo isso rodando na internet, e isso compõe a nossa requisição. E o que é uma origem? Eu falo sobre origens. Origens é a junção desses três carinhas aqui: protocolo, domínio e port. Então vocês vão ver que quando a gente for configurar um port, muito vai falar sobre origem. Então a origem é a composição desses três carinhas aqui. Fechou, galera? Todo mundo entendendo? Alguma dúvida até aqui? Fechou? Tá, mas e o tal do port? Fiquei falando e não falei o que é port. Imagina o seguinte cenário. O time de back-end pegou uma tarefa para fazer, fez a tarefa, testou lá no Postman ou no Insomnia. Eu sei que a galera do Insomnia é a galera que faz curso na HotCity, aí lá manda usar a Insomnia. Então imagina que ele fez a aplicação e testou lá no Postman lá. E deu certo, passou. Pô, beleza, filé. Tá aqui a tarefa, está entregue, está testada, pode fazer aí front. Aí o front pega a tarefa, quando vai bater na API, dá erro.
E o pior, ele dá 200 erros. Esse é o pior. Vocês vão ver que vai dar 200 erros mesmo, piores erros. O problema é que aconteceu nesse caso, quando o CORS não está configurado. Semi-Orange Policy, que é o qual? É uma política de segurança somente dos navegadores, por isso que isso só acontece no navegador, no browser mesmo. Isso não acontece no Postman, não acontece no terminal, não acontece em nenhum lugar. Isso acontece no navegador. Por quê? Já vou contextualizar um pouco mais. 3 desenvolvedores, na época era 2003, por aí, eles perceberam que tinha falhas, brechas de segurança dentro do navegador. E eles começaram a criar regrinhas para deixar isso mais seguro. Em 2004 surgiu o CORS. Só que eram 3 desenvolvedores só, né? Eles não tinham muito poder. Então foi aí que a W3C, que hoje tem muitas das diretrizes da web, assumiu. E quando ele assumiu para fazer isso, lá por 2006, começou a trabalhar nisso de uma maneira mais segura. Então foi e colocou o CORS para ser lançado oficialmente em 2014. Então você pensa assim, puxa, 2014 é recente, né? Mas por ver já faz 11 anos. Então é algo que ainda é novo, mas já está um pouco mais maduro. E basicamente essa política da mesma origem, ela não deixa que APIs ou serviços na web que tenham recebendo requisições de um domínio diferente, de uma origem diferente, sejam feitas, a não ser que elas sejam previamente configuradas para isso. Então o que acontece? Está vendo que meu navegador aqui está olhando com app.service? Então a origem dele é app.service.com. Só que a minha API está usando api.service.com. E o que acontece? São diferentes. Então a requisição vai falhar, não por culpa do navegador, por culpa da API. A API que não foi previamente configurada para receber essa requisição. Tá, então vamos só ajustar alguns conceitos fundamentais. Isso aqui ficou claro, galera? Deixa eu tomar uma água. Eu falei bastante. O que é o CORS? Que até agora a gente falou só de uma regrinha, né? Que não pode compartilhar da mesma origem. Mas o que é o CORS? O CORS significa, galera, compartilhamento de recursos entre origens. É uma técnica que permite que a aplicação ela peça dados ou forneça dados de outros serviços. Vou dar um exemplo. Aqui ele vai garantir um pouco mais de segurança, sabe? O navegador vai fazer a requisição, é diferente, ele não deixou. Mas se a mesma aplicação estiver rodando no mesmo domínio e fizer a requisição, ela vai validar, porque ele entende que aquilo é seguro. Ele entende que aquilo está no mesmo domínio que eu, está na mesma origem que eu, então pode deixar acontecer nada que vir desse endereço vai ser prejudicial à minha aplicação. Então ela libera. E como que acontece esse erro de CORS? Porque, como que dá 200 e dá erro? Acontece que tem um carinha chamado preflight, que é uma requisição antes da tua requisição. E é o verbo options, que eu falei que a gente ia comentar sobre ele. Então imagina que o seu navegador está rodando lá em App Service e ele vai fazer uma requisição, um PUT para a API. Primeiro ele vai mandar um options, e nesse options vão ter cabeçalhos lá, vão ter os headers falando, ó, eu vou mandar esse verbo vai ter isso, e eu preciso que você me retorne isso, você pode fazer? Aí a API vai falar, cara, pode mandar. Aí o navegador vai mandar e aí a requisição vai acontecer. O fato dessa requisição ser válida ou não é outro caso, mas assim, ele vai permitir fazer a requisição, entendeu? Só que existem alguns critérios para que o preflight ocorra. Por exemplo, métodos get, post e o head, eles sempre acontecem. O CORS não atua nesse segmento. Então ele vai atuar mais diretamente com put, delete, path. Por quê? Quando eu fui pesquisar o porquê disso, que eu achei estranho, né? Tipo, por que o get e o post não tem isso, ele só vai ter outras configurações só. Eu achei um seguinte comentário na W3C, que é porque o get e o post, eles não atuam diretamente no servidor. Aí eu fiquei, cara, como não, né? Eu não tenho que fazer um post às vezes no formulário, eu não estou realmente mandando um dado para o formulário. Eu não fiquei convencido com essa resposta não. O que eu fiz? Falei, eu vou procurar mais. Eu fui até no Google Scholar lá
procurar artigos bem na antiga da galera, e eu achei uma seguinte frase num artigo bem antigo, que antes de 2004, que foi onde começou a surgir o CORS, a galera só usava GET POST. Então, eles implementarem o CORS em cima do GET POST e quebrar o web inteiro. Então, por questão de compatibilidade, eles não colocaram. Então, existem outras maneiras de você trabalhar isso aqui, na questão de headers e de outros padrões. Mas, por natureza, o CORS não trava esses três, né? Por questão de compatibilidade. E aconteceu que depois eles tiveram que evoluir o CORS para manter ele mais seguro. Mas tem uma curiosidade. E como que resolve o CORS? Tá? Falei que ele vai travar, como que eu faço para passar? Você vai permitir tudo. Você coloca asterisco, asterisco e asterisco. Fechou, galera? É isso que tinha para falar. Não, né? Mas qual que é a maneira correta? Eu falei brincando, mas tem muita biblioteca que você instala no teu projeto e faz isso. Se você não for vai configurar, aí tá permitindo tudo. Assim, às vezes é bom, porque você não vai se incomodar, mas uma aplicação grande você sabe que tem gargalo. Tá, vamos pro código. Então eu trouxe um live code bem básico. Tomara que dê certo, que Nossa Senhora do live code abençoe que não dê erro. Mas vamos lá. Tá dando pra ver tudo, hein? Galera, o que eu preparei aqui? Tem um compose bem básico. Falei que eu sou do PHP, né? Então eu fui as origens. Coloquei até um PHP Apache aqui. Então a gente vai rodar um back-end na porta 8080 e um front-end na porta 8081. Bem básico, o front-end eu pedi para o ChatGPT fazer, que eu sou bom nisso. E meu back-end está aqui, até deixei comentado só para a gente entender. Como que funciona? A a requisição vai acontecer, o nosso endpoint a gente sempre vai retornar isso aqui para ele, sempre esse JSON encode aqui bem certinho. E aqui no index.html a gente está vendo um make request lá, fazendo agora um post no caso, mas vamos começar com um get. Galera, dá para me escutar assim? Sim. Vou ter que... Salvei. No caso agora eu coloquei para rodar minha aplicação em localhost 8081. Então tá aí a minha requisição. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor. E deixa eu abrir para eu inspecionar. Também. Muito obrigado. Fiz a minha requisição passou. Vamos ver o que é. Galera, tá dando pra ver a requisição aí? Ou ficou ruim? Pra galera do fundo aí. Fechou? Então tá, a nossa requisição passou. Deu um get na nossa API e deu 200 ok. Mas vamos ver como está configurado o nosso back-end. O nosso back-end aqui está com aquela brincadeira que eu fiz de permitir tudo. Então, asterisco, mete margem de 20 vai aceitar. Mas vamos começar a trabalhar um pouco melhor com isso. Vamos falar que agora a gente só vai aceitar but. Quando eu salvar aqui, eu vou fazer minha requisição. Lembra que eu estou fazendo um get. Quem quer chutar o que vai acontecer? Vai dar erro? Vai acertar? Vai passar? Quem falou que ia passar, acertou. Porque lembra que eu falei que o get passa no CORS? Então, aconteceu o primeiro probleminha que a gente configurou o nosso CORS, entre aspas, mas ele ainda não está configurado. Então vamos lá, vamos voltar para cá. Agora eu vou vir aqui e eu vou colocar que a gente só vai permitir get. Então, coloquei get aqui. Vou vir aqui no meu front-end agora, em vez de fazer um get, eu vou fazer um cut. E vamos ver o erro de CORS acontecer. Agora já sei que vai acontecer. O erro de CORS aconteceu. Deixa eu abrir o console aqui e vou mostrar o erro para vocês. Opa, foi muito. Então, galera, o nosso CORS vai estar falando que aconteceu o seguinte: a gente foi travado na Orange. Então a gente está falando que, perdão, no método put,
Ele não está habilitado para ter o controle não está habilitado para acessar nossa aplicação e ter controle por meio dos métodos que a gente colocou lá. Então o prefly deu erro. Se a gente for olhar aqui no network, ó lá, 200 ok, vou passar para essa 200 ok, mas falhou, nem chegou a fazer a transição, então a transição já falhou aqui, dando um erro de parse. Tá, vamos tentar corrigir isso agora. A gente vai habilitar vamos fazer o get funcionar de novo, perfeito. E vamos configurar aqui o nosso back-end. Agora a gente vai configurar a questão da origem. Lembra que aqui está para todo mundo acessar, então qualquer lugar que bater nessa aplicação, ela vai aceitar. Vamos vir aqui, vamos colocar o URL do nosso front-end, que a gente sabe lá, só que a gente vai colocar um pouco diferente. A gente vai colocar na porta 8082. Quando a gente salvar e a gente for fazer essa requisição, vamos ver o que vai acontecer. Ela falhou. E agora o nosso console está falando que ela não passou por causa que o valor que está no nosso header é 8082. Mas só que nossa requisição foi feita da 8081. Beleza, então o que eu vou testar agora? Eu vou copiar essa requisição aqui. Vou vir no terminal. Pera aí, galera. Aqui, ó, e agora ela deu certo, ó, chegou aqui nessa requisição. Mas como que no terminal deu certo e na aplicação não? Por questão de que o navegador faz aquela verificação, o core só acontece no navegador. Então agora a gente já passou da primeira etapa de validar se é só no navegador mesmo que isso acontece. Então agora a gente vai colocar o nosso endereço, nossa origem. Então quer que essa aplicação só receba requisições do 8081. E agora a gente vai querer que ela só possa receber métodos get e métodos post. Vou colocar tudo que eu vou apagar. A ação do Copilot, né? Me tire a mão, mas não me tire o Copilot. Bom, tá tudo permitido, agora a gente vai permitir get, post, vai tentar fazer um put, vai falhar. E agora só vai faltar mais uma coisa, ó, vai falhar. Opa, deixa eu fazer meu front-end aqui. Só falhou por quê? Eu fiz errado. O método put não está alocado corretamente, exatamente isso que eu falei. Então agora a gente vai deixar get, que é o que vai passar sempre, só que a gente vai passar agora um header no nosso cabeçalho, um exalf. Vamos ver como que isso vai acontecer, como que a gente configura isso. A gente vai vir aqui no nosso backend, a gente não vai deixar agora nenhum header passar, somente o access. Então beleza, qualquer cabeçalho que não for isso, não vai passar pra gente. Então a gente está no get, que é o mais permissivo, a gente está colocando a origem correta e a gente está colocando um cabeçalho diferente. A gente vai fazer isso e ela vai falhar também, de novo. Só que agora acesso controlar o header, então agora o nosso cabeçalho não tem permissão para fazer essa requisição. Então o que ele está falando? Que o campo exalf não está habilitado. Então agora a gente vai lá e vamos colocar um exalf aqui. Vai fazer a requisição. Vamos fazer a requisição e a requisição passou. Então agora a gente acabou de configurar o nosso core para todas as informações que a gente quer. Então agora a gente colocou o get e o post, que são os métodos que a gente vai aceitar na nossa aplicação. A gente colocou o cabeçalho que a gente quer e colocou a origem que a gente quer. Só voltar para a apresentação. Vou botar essa aqui.
Galera, basicamente seria isso. Ficou alguma dúvida? Algum questionamento? Tá, só para ver se eu entendi. Então, o verbo options, ele retorna pro navegador o que o servidor aceita. Perfeitamente. E aí o navegador, através disso, bloqueia. Ele não chega à segunda requisição, por exemplo, o CUT não chega a bater na API. Perfeitamente, exatamente. A requisição nem chega a acontecer, o navegador já bloqueia. Ah, perfeito. Obrigado. Tem muito nada. É só por domínio que dá para bloquear também, porque eu estava pensando que muita aplicação usa também o PEP, né, para separar entre clientes, aplicações multi-tenantes. Né? Eu estava pensando se era possível, às vezes, verificar até o PEP, né? Consegue. Você consegue fazer essa verificação no meio completo. Conforme mais abrangente for o teu domínio, você for mais informações, mais restritivo ele vai ficar. Ou também você pode, vou dar um exemplo, imagina que você tem uma empresa chamada Code. E daí toda empresa que chega na sua base, você coloca code, ponto, e daí continua com o domínio dela. Então você consegue fazer assim, todo mundo que começar com code, ou terminar com code, pode ser um subdomínio, né? Você consegue aproveitar para passar na sua aplicação. Você consegue fazer isso de forma bem estratégica. Em ambientes de produção, dificilmente o teu front vai bater diretamente no teu back-end. Provavelmente vai passar por um API Gate, alguma coisa, tipo um Combi, um Kraken, e aí você vai fazer essa configuração lá dentro. E essas plataformas, essas ferramentas, eles vão configurar bem melhor isso. Você não vai precisar fazer isso manualmente, sabe? Bem interessante. Né? Legal, obrigado. Mais alguma pergunta, pessoal? Você comentou ali que pelo Postman ou pelo Insomnia não é possível, não tem essa validação, que é apenas implementado direto no navegador. Isso é uma forma de impedir que, por exemplo, usuários convencionais não vão usar o Postman para fazer, por exemplo, uma API do site G1, tem a API lá de notícias, você fazer um site G2 com base na API do G1, seria mais ou menos isso? Isso acontece, mas o Force não veio para resolver exatamente isso, sabe? A ideia nunca foi, mandar as pessoas fazerem APIs pelo Postman lá para integrar, não. É mais uma forma de evitar que domínios diferentes tenham acesso a informações diferentes. Claro que pelo Postman isso vai passar, mas aí é uma questão de segurança que a tua aplicação tem que ter. O Corsa ele não é um mecanismo de segurança da aplicação, ele vai trabalhar em conjunto com o navegador. Nas partes de segurança, para evitar, por exemplo, que uma API da G1 aconteça, tem que partir lá do G1, ela não pode se basear somente no navegador. Ficou claro? Obrigado, claro. Não dá pra caramba, velho. Boa noite. Tem uma forma de burlar? Eu sou interessado nos casos assim extremos. Você queria burlar como? Você queria... É exatamente isso que eu queria saber. Normalmente, se você tentar acessar uma aplicação, você vai conseguir passar por ela, porque igual eu falei, a galera instala libs para fazer essa configuração e ela vem configurada dessa maneira aqui. Então, se tiver configurado dessa maneira, isso vai ser permitido. Agora, você pode também configurar o seu navegador para rodar um FAT lá no console, por exemplo. E daí você não vai ter a adição do navegador, não vai ter o cabeçalho lá e tudo mais. Então, igual eu falei, não vai ser uma camada de segurança para a sua aplicação, é mais um controle do seu navegador e uma segurança para ele. Então, por isso que se você acessar, não vai ter problema nenhum, porque provavelmente vai bater em outra camada de segurança. Mas pode ser, você pode fazer abrir o console do Google lá e fazer um FAT. Aí vai passar. Beleza. Obrigado. Fechamos? Isso aí, então. Salve de palmas pro Luiz.